Olá, Taubaté, boa tarde. Você se conecta aqui na nossa programação. Hoje é terça-feira, 20 de agosto de 2024. Confira agora os destaques da edição desta tarde. Os assuntos que foram discutidos em plenário na sessão passada. As atividades que aconteceram na casa nos últimos dias. Ainda tem a ordem do dia, uma entrevista ao vivo com o vereador Douglas Carboni. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Boa Tarde, Taubaté. E a gente começa a edição desta tarde com os assuntos que movimentam Taubaté. Todos os dias pela manhã, a apresentadora Ana Laura comanda o Boletim Câmara. Então a gente confere agora o resumo da edição desta terça-feira, dia 20 de agosto. Ana Laura, é contigo. Olá, Josivaldo. Boa tarde, Taubaté. Estou aqui para trazer para vocês o resumo do nosso Boletim Câmara de hoje. Nós entrevistamos o vereador Diego Fonseca, que explicou detalhes da ordem do dia da sessão ordinária de hoje, inclusive um projeto de autoria dele sobre a criação de sala de integração sensorial para pessoas com transtorno do espectro autista e também outros transtornos de comportamento. Esse projeto recebeu o veto total do prefeito e o veto será discutido hoje no plenário pelos vereadores. Nós trouxemos a notícia da ONU que aponta que a insegurança alimentar e a má nutrição estão piorando devido a vários fatores, incluindo as mudanças climáticas. O repórter Lucas Levin falou sobre uma ação judicial que está tramitando no Recife, mas que pode gerar efeitos em todo o país. A Associação Brasileira dos Usuários de Veículos entrou com uma ação civil pública para que haja um rigor maior nas exigências para cadastro dos condutores. O objetivo é aumentar a segurança dos passageiros, principalmente de motocicletas. E atenção, moradores do Portal da Mantiqueira. Amanhã tem cinema para vocês na Praça do Bairro. A comunidade vai receber o projeto Cinema Itinerante nesta quarta-feira, com a exibição de 4 filmes. A participação é gratuita e tem início às 6 horas da tarde. Uma excelente dica de entretenimento e lazer para essa quarta-feira, né? Josivaldo, essas foram algumas das notícias que nós trouxemos aqui no Boletim Câmara de hoje. Logo mais eu volto para trazer para você em primeira mão o que nós vamos ter para amanhã. Até já! Ana Laura, muito obrigado aí pelas informações. Daqui a pouquinho ela volta aqui no programa com mais informações dos destaques de amanhã do Boletim Câmara. Lembrando que o jornal vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 9h30 da manhã, ao vivo, e a gente conta com a sua presença assistindo mais esta produção aqui da TV Câmara Taubaté. Agora a gente continua o nosso programa. Agora a gente vai destacar os assuntos que foram destaque na última semana aqui na Câmara. A sessão passada começou com uma homenagem ao Dia do Agricultor. Confira como foi. A Câmara de Taubaté celebrou o Dia do Agricultor em uma solenidade realizada no dia 13 durante a sessão ordinária. O vereador Richardson da Padaria apresentou a saudação oficial e afirmou que o agricultor é responsável pelo alimento diário da população, aquele que presta um serviço árduo e diário para garantir a qualidade na sua produção. José Benedito da Cunha foi o escolhido para representar a classe e recebeu a homenagem da casa. José foi criado na roça com a família, mas aos 22 anos ele se mudou para a região central e foi trabalhar na Ford. Após 31 anos de serviço, retornou à atividade agropecuária na produção de leite e como membro da Cooperativa de Laticínios do Médio Vale do Paraíba, a Comevap. E a entrada de São Bento do Sapucaí no consórcio do SAMU foi aprovada em segunda votação. Na sessão do dia 13, os vereadores confirmaram a aprovação do projeto de lei do prefeito José Saldi, que ratifica o instrumento de alteração e consolidação do contrato do consórcio intermunicipal do SAMU, aprovado pela Assembleia Geral e publicado no Diário Oficial em junho de 2023. A mudança possibilita a entrada de São Bento do Sapucaí no acordo. Em sua justificativa, Saldi explica que o ingresso desse município ao consórcio assegurará melhor atendimento aos munícipes em casos de urgência e emergências médicas. Atualmente, o grupo que divide a gestão do SAMU é formado por Campos do Jordão, Lagoinha,
Natividade da Serra, Redenção da Serra, Santo Antônio do Pinhal, São Luís do Paraitinga, Taubaté e Tremembé. A proposta segue agora para sanção do Executivo. E projetos que concedem verbas para a FUST e a Secretaria de Cultura também foram aprovados na terça passada. E 4 projetos da pauta da sessão do dia 13 mexem com verbas e orçamentos e todos tiveram aval dos parlamentares. 2 deles já haviam sido aprovados em primeira votação na semana passada. A primeira proposta é uma adequação à lei orçamentária anual. Ela abre crédito especial para recursos advindos do governo federal pela lei Paulo Gustavo. A prefeitura irá utilizar o superávit financeiro do ano anterior e o excesso de arrecadação referente aos rendimentos dos valores em conta bancária. O montante é de R$ 478.465,97 em favor da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. A segunda proposta autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 60 mil em favor da Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Turismo. Para que o município avance nas tratativas para dar continuidade no consórcio intermunicipal Três Rios. Em texto enviado à Câmara, o prefeito José Saldi afirma ser imperioso o município avançar com o consórcio para, em especial, alcançar o selo de inspeção municipal, o selo SIM. Ele também explica que o montante virá do superávit financeiro de recursos do governo federal referente a royalties de compensação financeira de recursos minerais. Esses projetos já seguem para a sanção do prefeito. A terceira proposta autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 400 mil para a reforma de um imóvel localizado na rua Padre Antônio Diogo Feijó, que pertence à Fundação Universitária de Taubaté. Segundo o professor doutor Ivair Alves dos Santos, diretor-presidente da FUST, o custo da obra foi estimado inicialmente em R$ 690 mil. No entanto, foram identificadas necessidades que resultaram no aumento do custo para aproximadamente R$ 800 mil. O valor solicitado é referente à complementação do valor da obra, além de possíveis aditivos contratuais que ainda podem acontecer. Em justificativa anexada ao projeto, o diretor aponta a necessidade de melhorar o imóvel para garantir a sua exploração econômica, a fim de angariar receita. O quarto e último projeto foi incluído na ordem do dia durante a sessão e autoriza a abertura de crédito no orçamento no valor de R$ 2 milhões em favor da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Os recursos têm origem no superávit financeiro apurado no exercício anterior e excesso de arrecadação dos rendimentos referente às transferências concedidas pela União por meio da Lei Aldir Blanc. De acordo com a mensagem enviada pelo prefeito à Câmara, os recursos repassados aos municípios devem ser utilizados no prazo de 180 dias, senão são automaticamente revertidos ao Fundo Estadual de Cultura. A Lei Aldir Blanc foi discutida em audiência no mês de junho na Câmara. Esses 2 projetos ainda dependem de segunda votação e devem retornar nas próximas sessões. Na sessão passada, teve outra aprovação relativa ao projeto que visa disciplinar o comércio de bancas e quiosques em ruas de Taubaté. Confira os detalhes a seguir. E quem tem o costume de comer na rua já pode ter percebido que a moda dos lanches de carrinho e food trucks acabou. E agora é fácil encontrar novas opções em containers, quiosques e bancas. Mas como fica a regulamentação desses espaços? Um projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Macedo busca justamente isso, disciplinar esse tipo de comércio no município. Segundo a proposta, esses locais só poderão se instalar nos espaços públicos com concessão de uso e autorização do poder público. Esse licenciamento será realizado em um único processo administrativo. E o formato das bancas, quiosques, trailers, containers e similares deverá obedecer a modelos determinados pela Prefeitura. Em nenhuma hipótese poderão ser instalados em calçadas cuja largura mínima restante para passagem de pedestre seja inferior a 2 metros, devendo ser montados para fácil remoção.
Em sua justificativa, o parlamentar aponta que a chave do sucesso é a constante inovação e que é preciso agir com ações que melhorem a renda do cidadão e diminuam a miséria do município, além de gerar mais arrecadação aos cofres públicos. Emenda apresentada pela Comissão de Justiça retira do projeto o trecho a respeito do procedimento administrativo dentro da Prefeitura, por considerar que não compete à Câmara determinar a forma como o prefeito irá conduzir seus processos administrativos. O projeto depende de segunda votação e sanção do prefeito para que se torne lei. Os parlamentares também aprovaram o Dia do Sociólogo, que passará a fazer parte do calendário oficial. O Dia do Sociólogo é comemorado nacionalmente no dia 10 de dezembro, mas um projeto de lei da vereadora Thalita Cadeirante irá reforçar a homenagem aos sociólogos que moram aqui em Taubaté, com a inclusão da data no calendário oficial do município. Em sua justificativa, a parlamentar aponta que esta é uma forma de fazer com que a sociologia seja vista como uma ciência que tem o dever de lançar luz sobre os fenômenos sociais reais, abastecida por uma boa gama de métodos e um profundo rigor teórico. Ela também lembra que o sociólogo atua nas áreas de ensino, pesquisa e planejamento, além de dar consultoria e assessoria às ONGs, empresas privadas e públicas, partidos políticos e associações profissionais, entre outras entidades. A proposta foi aprovada em segunda votação na sessão do dia 13 e ainda depende de segunda votação e sanção do Executivo para que se torne lei. O Centro de Formação de Professores e outros espaços públicos passarão a ter denominação após votação dos vereadores. E ainda na tarde do dia 13, os vereadores aprovaram 3 projetos de denominação de espaços públicos na cidade. O primeiro, de autoria do vereador Douglas Carboni, já havia sido aprovado na sessão passada e dá o nome de professor Heber Simas Ribeiro Bulé das Chagas ao Centro de Formação de Professores da Secretaria de Educação, que fica na rua Emílio Inter. A homenagem é ao professor que deu aulas de História no Colégio José Santana de Souza, foi vice-diretor da Escola Municipal de Ensino Fundamental, professora Docelina Silva de Campos Coelho, diretor da Escola Dr. Quirino e também diretor da Escola Professor José Ezequiel de Souza, onde implantou o pré-ENEM social em 2016. Faleceu em 2017, aos 48 anos. Esse projeto ainda depende de segunda votação. A proposta seguinte do vereador Richardson da Padaria dá o nome de Hernani Miranda à Rua 4, da fase 1 do loteamento Jardim Bela Ville. Nascido em Mojimirim, Hernani se mudou para Taubaté ainda pequeno, aos 3 anos de idade. Formado em contabilidade pela Escola do Comércio, trabalhou no Banco América, antigo Banco Itaú, Ford e Daruma. Era um verdadeiro apaixonado por futebol. Faleceu em 2018, aos 77 anos. Por fim, a última denominação aprovada na sessão foi sugerida pelo vereador Marcelo Macedo, que dá o nome de Darlan Toshio Shibata, à Rua 5 do loteamento residencial Ecovila. Darlan nasceu em Taubaté, estudou no Colégio Estadão, e sua paixão pelas tradições locais era evidente em seu envolvimento em diversas organizações e grupos comunitários. Foi membro da família Muares, Companhia de Taubaté e da equipe Vale Trilhas, contribuindo para a preservação e celebração das raízes culturais da região. Faleceu em 2023, aos 46 anos. Esses 2 projetos retornam na próxima sessão para serem votados novamente. E hoje o Boa Tarde Taubaté começou um pouco mais cedo, 1h30 da tarde, porque daqui a pouquinho, às 2 horas, tem mais uma sessão ordinária, desta vez em novo horário, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Então a gente agora vai conferir o projeto que altera o horário das sessões ordinárias, que foi aprovado em segunda votação. E as sessões ordinárias na Câmara Municipal de Taubaté acontecem sempre às 16 horas, mas isso vai mudar. Um projeto de resolução do vereador Nunes Coelho antecipa esse horário para as 14 horas. De acordo com o parlamentar, a atual previsão regimental gera transtornos. Já, ultimamente, as sessões têm terminado depois das 21 horas.
Nunes considera que, às terças-feiras, os vereadores comparecem à Câmara bem antes das 16 horas para coordenar projetos, requerimentos e ofícios. Em suas palavras, permanecer até tarde na casa é extenuante e prejudicial aos trabalhos. E a mudança pode colaborar com a antecipação do seu término para cerca de 19 horas. Ele recebeu o apoio dos colegas, que votaram novamente a favor na sessão do dia 13. Agora, cabe ao presidente da casa promulgar a alteração. Até aí acompanhamos as discussões que foram feitas em plenário. Agora a gente acompanha como foram as solenidades e audiências nos últimos dias aqui na casa. Teve solenidade para homenagear o Dia do Garçom e outros profissionais do setor. Veja como foram as homenagens. E a Câmara de Taubaté homenageou profissionais da gastronomia e da hotelaria, em solenidade realizada na segunda-feira, dia 12. O vereador João Henrique Dentinho apresentou a saudação oficial, enquanto o vereador Adriano Coletor Tigrão presidiu os trabalhos. Dentinho afirmou que a homenagem é justa a cada um dos profissionais e que o maior reconhecimento, na verdade, é o respeito do cliente. Por isso, ele defendeu que o freguês use o nome do garçom, do cerimonialista ou do chefe de cozinha, por exemplo, em demonstração ao respeito àquele profissional. Receberam diplomas o garçom Ilgner Sotero Silva, a femme garçom Lindalva de Fátima Geraldo, o cumim Flávio Miranda de Souza dos Santos, o barman Marcos Adeilson de Campos Alcântara, o maître Sálvio Santana Freitas Filho, a chefe de cozinha Renata Aline Monteiro da Silva, o cozinheiro Vitor Borges Fogaça dos Santos e a ajudante de cozinha Benedita Ivete Caetano. Também estão nessa lista o gerente José Elcimar Sério, o pizzaiolo Rubens Luiz da Silva Santos, o churrasqueiro Luiz Henrique Pinheiro, a operadora de caixa Stephanie Moreira Franco Alves, a cerimonialista Deise Dayana Ávila Ferreira, a decoradora Adriana Vinhas Pérez e a confeiteira Ângela Timóteo Soares da Silva, além do empresário Francisco Jardiel da Silva. E no dia 15 de agosto, a solenidade foi em homenagem ao Dia do Advogado. Os advogados Mary Rose Alves Freire e Manuel da Cunha foram homenageados pela Câmara de Taubaté em solenidade comemorativa à profissão, realizada na tarde do dia 15. Mary Rose exerce a advocacia há mais de 40 anos e conta com mais de 3.000 processos sob sua responsabilidade. É formada pela Universidade de Taubaté e pós-graduada em Direito Empresarial. Aos 91 anos de idade, Manuel prossegue os trabalhos na área, iniciados em 1988, depois de uma longa jornada agrícola, comercial e policial. Trabalhou no Departamento Jurídico da Prefeitura de Taubaté e publicou o livro Precatórios, do Escândalo Nacional ao Calote nos Credores, em 2000. O vereador Alberto Barreto presidiu os trabalhos e o vereador Marcelo Macedo apresentou a saudação oficial. Macedo destacou o papel desse profissional na sociedade e o compromisso com a justiça e a ética. Além disso, afirmou que o advogado deve ser a voz daqueles que, às vezes, não têm condições de serem ouvidos e destacou a necessidade de constante aperfeiçoamento. Durante a cerimônia, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Taubaté, Silvio Mazuia, usou a palavra para saudar a categoria. O vídeo da solenidade está disponível no canal youtube.com/TVC Taubaté. Então, até aqui a gente acompanhou o resumo da sessão passada aqui na Câmara de Taubaté e também as atividades que aconteceram no Legislativo. Lembrando que hoje a sessão começa um pouco mais cedo, então a partir de hoje, 2 horas da tarde, ao vivo, com transmissão aqui da TV Câmara. Agora a gente vai com a ordem do dia da sessão de hoje da Câmara de Taubaté. Está aí na tela para você a sessão ordinária de número 146, nesta tarde de 28 de agosto. Vamos aos itens de hoje.
O primeiro item é discussão e votação única. Lembrando que os dois primeiros itens são votações ao veto do prefeito. É uma discussão e votação única do veto parcial do prefeito ao projeto de lei ordinária número 28. Esse projeto que foi discutido aqui na Câmara e seguiu para o Executivo, ele trata da alteração dos dispositivos da Lei 5.870, que instituiu o Serviço Público Municipal, a chamada Loteria Taubateana. Esse projeto foi para o Executivo, sofreu alguns vetos do prefeito e agora a Casa decide se mantém ou derruba o veto do prefeito. A mesma coisa acontece com o item de número 2. Eu vou pedir para colocar o item de número 2 na tela, por gentileza. Agora, corretamente, aparece para vocês aí o item de número 2. Também é uma discussão e votação única referente a esse veto, só que neste caso é um veto total ao projeto de lei ordinária de número 83. Esse projeto, de autoria do vereador Diego Fonseca, ele cria uma sala de integração sensorial para pessoas com TEA, também pessoas com transtorno do déficit de atenção, com hiperatividade, TDAH, e outros transtornos de comportamento. O projeto saiu aqui da Casa Legislativa, seguiu para o Executivo e sofreu um veto total do prefeito. O projeto retorna aqui para casa para que os vereadores decidam hoje se mantém o veto total do prefeito ou derrubam este veto, sancionando este projeto de lei. O item de número 3 é a segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 40. Na sessão passada já teve a primeira discussão. Este projeto é de autoria do prefeito municipal. E na ocasião de hoje, a discussão continua sobre a abertura de crédito adicional no valor de R$400 mil para a FUST, que é um dos braços da Unital. Agora a gente vai para o item de número 4, que é a segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 1 de 2024. Também o item volta para a pauta hoje, mas já esteve em pauta na sessão passada. De autoria do vereador Marcelo Macedo, ele dispõe sobre a instalação de contêineres e similares na cidade. É o que a gente acabou de mostrar aqui no Boa Tarde Taubaté, a questão desses espaços comerciais como quiosques e contêineres que estão dispostos no município de Taubaté e que necessitam de uma regulamentação. Agora a gente vai para o item de número 5, que é a segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária, de número 37, projeto de autoria do vereador Richardson da Padaria. É um projeto de denominação que dá nome a uma rua, a rua, neste caso, Rua Hernani Miranda. Agora a gente segue aqui os itens da ordem do dia da sessão ordinária 145 de hoje, 20 de agosto de 2024. É a segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 84, de autoria do vereador Marcelo Macedo, que denomina a rua Darlan Toshio Shibata. Vamos para o item de número 7, segunda discussão e votação do projeto de lei de autoria do prefeito, que concede a abertura de crédito especial no orçamento deste ano, num valor um pouco mais superior que R$2 milhões para a Lei Aldir Blanc. O item de número 8 é a primeira discussão e votação, projeto de autoria do prefeito, sobre infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelecendo o processo administrativo municipal para a apuração destas infrações. Lembrando que neste item há 11 emendas. O item de número 9, de autoria do vereador Douglas Carboni, é a primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária. Este projeto ele obriga a instalação de detectores de monóxido de carbono em imóveis residenciais que utilizem aparelhos aquecedores de água e calefatores a gás. Vamos agora para o último item da sessão de hoje, que é a primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária de número 72, de autoria do vereador Serginho, mais uma denominação que denomina Praça Dr. Robson Baroni. Neste item, há uma emenda. Então você acompanhou aí os 10 itens da sessão de hoje aqui da Câmara de Taubaté. Agora a gente vai acompanhar a agenda de eventos previstos nos próximos dias aqui na casa. A gente começa a nossa agenda destacando amanhã, quarta-feira, dia 21 de agosto, 2h30 da tarde, tem solenidade em homenagem ao Dia do Folclore e também o Dia do Violeiro, com transmissão ao vivo da TV Câmara. Amanhã o nosso programa começa às 2h da tarde e termina às 2h30 para a gente poder fazer essa entrega para a solenidade do Dia do Folclore. Na sequência, na quinta-feira, dia 22 de agosto, aí sim, Dia do Folclore, o nosso programa também faz uma homenagem a esta data, começando mais cedo, 1h30 da tarde, e a partir das 2h, a gente tem uma audiência pública para falar sobre os serviços de alimentação nas escolas de Taubaté. Na semana que vem, dia 26 de agosto, segunda-feira, a partir das 2h30 da tarde, tem mais uma audiência pública. O tema desta vez é a SOAPRO.
E agora a gente faz um rápido intervalo aqui no Boa Tarde Taubaté e daqui a pouquinho eu volto ao vivo com os destaques de amanhã do Boletim Câmara. Fique com a gente, conectado com a nossa programação. O Boa Tarde Taubaté volta já já. Estamos de volta com Boa Tarde Taubaté, agora 1h58. Daqui a pouco tem sessão ordinária ao vivo aqui na tela da TV Câmara. E agora a gente conversa com o vereador Douglas Carboni, que vai comentar com a gente um pouco melhor sobre a ordem do dia de hoje, destacando os assuntos. Vereador, muito obrigado pela presença, a disponibilidade em estar aqui ao vivo no Boa Tarde Taubaté conversando com a gente. Eu que agradeço, é uma oportunidade realmente a gente já levar para a população alguns itens da ordem do dia. A gente tem aí alguns vetos, tem alguns projetos que serão votados em segunda discussão, então é importante. Vou começar destacando a mudança de horário da sessão. Os vereadores aprovaram, né? Agora a gente tem essa mudança real, na prática. O que isso traz de benefício para a população? Hoje a TV Câmara é muito democrático, né? Então a gente tem, as pessoas podem acompanhar pela internet, podem acompanhar pela TV com sinal aberto, então a gente anda na cidade e as pessoas falam, eu estou assistindo a TV Câmara. Então é importante que as pessoas que estão nos acompanhando tenham a reprise, então o acesso a isso é muito importante, mas acho que é bem dinâmico quando a gente vai discutir a questão dos projetos. Precisa votar os projetos para a cidade, né? Os requerimentos são importantes, as moções são importantes, mas os projetos, que são as leis, no caso, que compõem o ordenamento jurídico da cidade, isso sim tem que ser votado, a população tem que acompanhar, e essa mudança de horário vai melhorar bastante isso. Vereador, os dois primeiros itens de hoje, eu destaco, são dois vetos do Executivo, né? Como é que vocês veem essa possibilidade de veto? Você acha que ela vai ser mantida, vai ser derrubada? E são dois assuntos diferentes, mas que trazem interesse para a população, né? Não, com certeza. Você tem a questão do TEA, né, que foi vetado. Eu acredito que é um projeto do vereador Diego, a gente deve derrubar esse veto do prefeito, que há um entendimento jurídico nesse sentido. O projeto também que vai falar sobre a loteria municipal, eu acredito que deve se manter esse veto, porque você pode... existe uma situação que a Caixa Econômica Federal, para fazer loterias municipais, ela exige o edital e a própria lei que, na verdade, está sendo criada, essa loteria municipal, ela tem que ter critérios que são ligados à Caixa Econômica Federal, que rege isso, que controla isso. Então, acredito que deve se manter esse veto. Passando esses dois vetos, vereador, a gente tem um outro projeto de lei hoje que entra na pauta, que são um pouco mais de R$2 milhões para a Lei Aldir Blanc, né? O que o senhor gostaria de destacar deste projeto? Esse projeto é muito importante. Nós temos os artistas que sofreram na pandemia de uma forma... inclusive, hoje a gente teve reunião com o pessoal do Conselho de Cultura. Quero parabenizar, inclusive, os novos membros. A gente discutiu em profundidade essa questão. Vai ajudar os nossos artistas da cidade de Taubaté. É um recurso que, se a gente não usar, lembrando que ele volta para o governo federal, é um recurso federal que está aqui nos cofres do município de Taubaté, e que, se a gente não usar e não investir nos nossos artistas, esse recurso volta para os cofres do governo federal. Além desses temas importantes que a gente destacou aqui, relacionados à saúde, à cultura, a mudança de horário da sessão ordinária, vereador, tem algum outro item que o senhor gostaria de destacar na sessão desta tarde? Eu tenho um item que nós colocamos aí, um projeto nosso. Nós tivemos algum problema com, por exemplo, detector de monóxido de carbono. A gente teve aí um acidente na cidade de Taubaté e ceifou algumas vidas, né, de 2 crianças, uma senhora, inclusive pessoas que a gente tem proximidade. E foi uma dor que todos nós nos comovemos. E a gente quer implementar isso nos condomínios da cidade de Taubaté, obrigar os condomínios a instalar esses detectores de monóxido de carbono, porque, infelizmente, essas coisas... Hoje, as pessoas estão utilizando muito gás natural para poder aquecer a água e outras situações de energia solar. Então, a gente precisa hoje estar muito atento a essas questões e, principalmente, voltado à segurança das pessoas, né? Foi uma situação que comoveu a cidade toda. Eu acredito que a gente tem que prevenir esses acidentes. Vereador, sendo um projeto de sua autoria, tem algum exemplo a nível regional ou até mesmo estadual que o senhor conhece de alguma cidade que implementou essas medidas, que teve sucesso? Ou é um pioneirismo aqui de Taubaté, seja Na verdade, nós somos o pioneiro do Vale, né? A gente tem aí outras cidades que nós tiramos exemplo. A cidade de Osasco fez isso, deu muito certo. Os resultados são muito importantes. O pessoal da construção civil e dos condomínios ficou muito bravo no primeiro momento, mas a gente quer garantir que as pessoas tenham segurança dentro dos seus apartamentos.
e principalmente dessas construções que a gente sabe que a cidade está ficando mais vertical, né? Está verticalizando mais. É só ver aqui na região central tanto que a gente tem de prédio construído. Então, a gente quer garantir que as pessoas tenham segurança com esse projeto aqui, porque a gente teve um exemplo que aconteceu na cidade de Taubaté, que foi muito triste, muito doloroso, e eu acredito que esse projeto venha ao encontro da necessidade da população. Vereador, quero agradecer a sua presença aqui no Boa Tarde, mas antes da gente encerrar, gostaria que o senhor deixasse um convite para a nossa população acompanhar a sessão a partir de agora em novo horário. Que as pessoas possam nos acompanhar é muito importante no momento que a gente está vivendo. São temas que vão direto na vida das pessoas, a gente tem aí temas específicos, mas a gente tem vários temas, várias leis de ordenamento jurídico que vai direto impactar a vida das pessoas, que as pessoas acompanhem, fiscalizem os seus representantes. É importante, aqui é um processo democrático. Parabéns à TV Câmara aí por esse espaço para que a gente possa dialogar. Vereador, muito obrigado pela presença e para os senhores demais vereadores que acompanham aqui esta casa, uma excelente sessão neste novo ciclo de prosperidade aqui nas sessões. Muito obrigado, agradeço a todos vocês. A gente continua aqui o Boa Tarde Taubaté ao vivo. Agora eu vou chamar os destaques de amanhã do Boletim Câmara com a Ana Laura. Oi, Josivaldo, muito boa tarde, Taubaté. Estou de volta para falar sobre o nosso Boletim Câmara de amanhã, quarta-feira. A partir das 9h30, você tem um encontro marcado comigo aqui na TV Câmara para ficar por dentro de tudo que é notícia no Legislativo e também na nossa cidade. Tudo para você começar o dia bem informado. E quarta-feira é dia de repercutir a sessão ordinária. Então, nós vamos trazer detalhes da votação dos projetos que estão na pauta do dia. Amanhã nós vamos falar também sobre a evolução dos preços dos alimentos e de que forma é feito o estudo do custo da cesta básica. E um novo estudo indicou que a música clássica pode desempenhar um papel fundamental no tratamento de depressão. Vamos falar também sobre um projeto de preservação do meio ambiente, condição das estradas, previsão do tempo e tudo isso ao vivo. Você pode participar do nosso programa compartilhando a sua opinião e fazendo sugestões de temas. Então, eu aguardo você amanhã, a partir das 9h30, aqui no Boletim Câmara. Abraços, Taubaté, e até mais! Até mais, convite feito aí pela Ana. Até amanhã. E com imagens ao vivo do plenário Jorre Guizá, a gente encerra este Boa Tarde Taubaté ao vivo, que fica por aqui. Mas a gente volta a se encontrar amanhã, quarta-feira, 14h. Mais um programa ao vivo. A gente vai falar sobre o folclore e também os assuntos que estão movimentando aqui a cidade de Taubaté. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Uma ótima tarde. Na sequência, você fica com mais uma sessão ordinária. Fique conectado com a gente aqui na nossa programação.